Muito bem, agora a gente vai detalhar como políticos afrouxaram regras e facilitaram a manutenção de descontos irregulares em salários de aposentados, cedendo ao lobby de associações agora investigadas. Eu, Felipe, fiz um fio, que é uma sequência de tweets ou tweets, lá na rede social X, com vídeos, com imagens, com prints, que a gente vai tentar condensar aqui no programa. @FMouraBrasil, para quem quiser compartilhar lá no X. Em 2019, Jair Bolsonaro inicialmente editou a medida provisória 871 com a seguinte regra: a autorização do desconto deverá ser revalidada anualmente. É o trecho que vocês estão vendo em destaque em azul aí no Diário Oficial da União, em 18 de janeiro daquele ano, em razão da judicialização de casos de descontos indevidos em 2017 e 2018. Havia investigações ali do Tribunal de Contas da União que apontavam diversos problemas. Associações de aposentados, porém, pressionaram parlamentares a alterar o texto, prorrogando de 1 para 3 anos o prazo e fazendo a regra contar só a partir de 31 de dezembro de 2021, o que jogou a primeira revalidação para 2025. Então, a primeira revalidação da autorização para descontos no INSS foi jogada para 2025, porque a regra de revalidação periódica só ia começar a valer na virada de 21 para 22. O Varley Martins Gonçalves, que é presidente da COBAP, defendeu essa mudança. Vamos acompanhar alguns trechos de um discurso que ele fez na comissão mista naquela ocasião, que durou mais de 8 minutos. Pode soltar. O desconto da mensalidade, hoje, a COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, nós temos hoje quase 300 mil associados. Olha só, nós temos hoje 650 associações e 650 municípios, né? Que é onde o aposentado vai em cada associação, ele fica sócio, ele ficando sócio lá, nós temos hoje 22 federações, aonde esse documento dele vai na federação e a federação manda para a confederação e nós temos um convênio, né? A COBAP tem um convênio com o INSS, aonde faz o desconto em folha, né? Esse desconto em folha hoje da COBAP, ele é de 1 a 2% do salário, tá? Cada associação nossa, hoje, essas associações no município, nós temos dentista, nós temos médico, nós temos fisioterapêutica, tá? E além disso, a Confederação Brasileira de Aposentado, ela é uma parceira do INSS. Nós somos uma parceira do INSS. A COBAP participa de todos os conselhos. A COBAP participa também hoje do INSS Digital. Nós criamos o INSS Digital para ser parceiro do INSS. Agora, o que acontece? Eles fazem uma medida provisória e na medida provisória quer que nós renova de ano em ano o associado. Não tem como nós fazer isso. O que vai acontecer? As associações vão mandar embora todos aqueles médicos, todo dentista. Por quê? Porque nós não conseguimos refiliar o aposentado em um ano. Não tem como fazer isso, não existe como a gente trabalhar na renovação de um ano. Não é que nós não queremos, não. Nós queremos renovar, sim, pode renovar, mas não nessa quantidade de tempo e nem na quantidade que ficou aí. Quer dizer, havia uma pressão para que não houvesse a revalidação anual e se tivesse que ser feito isso, muita gente teria que ser demitida. Esse era o discurso, pelo menos em parte. E o deputado Wilson da FETAENG, do PSB de Minas Gerais, alinhado aos interesses das associações de aposentados, também defendeu a mudança, chegando a apresentar requerimento para que a revalidação ocorresse apenas de 5 em 5 anos. Pode soltar. Quero lembrar também aí e parabenizar todos os expositores de um fato quando nós tivemos algumas medidas, algumas ordens de serviço muito duras, quando na época o ministro da Previdência, ele era o ministro Sérgio Cutolo, era o ministro da época, ele baixou uma ordem pesada, rigorosa, suspendendo tudo e colocando num saco como todo mundo fosse pilantra. Aí nós fomos, a CONTAG, com as nossas federações, sindicatos, organizações, foi para cima do ministro, conversar com o ministro. Olha, se tem alguém que está fazendo coisa errada, quem tem que ser punido é quem está fazendo coisa errada. Eu, em reunião com o secretário Rogério Marinho, eu disse isso a ele. Uns 40 minutos de diálogo, né? Um diálogo muito positivo. Eu disse a ele o seguinte, até usei um termo que a gente usa muito na zona rural. Se você tem na bacia uma criança com a água suja, você tem que jogar essa água suja sem jogar a criança fora junto, né? Então a gente tem trabalhado essa questão e essa MP 871, ela joga todo mundo fora, Alessandro. Ela joga todo mundo fora, né? Fraude é uma exceção. Fraude não pode ser regra. E tem como o governo punir quem frauda.
quem frauda. Agora, é indiscutível, inquestionável a prestação de serviço que os nossos sindicatos do Brasil inteiro prestam à classe trabalhadora desse país. E prestam através da associação, porque o trabalhador, de acordo com a Constituição, ele não é obrigado a filiar e manter filiado. Isso é um fato. Hoje, se essa MP for prevalecida, nosso colega relator, são mais de 30 mil funcionários do sindicato que vão perder o seu posto de trabalho. E o Brasil já está com mais de 13 milhões de desempregados. Bom, a questão do convênio. Aí eu não quero repetir o que for falado. Olha, se o governo quer acabar com a estrutura sindical, ele não gosta do sindicato, então ele explica. Para mim está claro que o governo está perseguindo a nossa estrutura sindical. E nós não podemos perder a essência dos convênios para prestação de serviço. Porque quando acontece qualquer irregularidade, Renato, no benefício de um trabalhador, qual é a primeira casa que ele procura? Não é o prefeito, não é o vereador, não é o promotor, é o sindicato dele para dar informação. Sabe, relator? É o sindicato. Então, o convênio. E nessa emenda, é difícil fazer um convênio anualmente. Eu passo que fizéssemos, até porque eu não vou entrar nesse campo, porque eu não sou juiz, eu acho que é inconstitucional, porque se o dinheiro é meu, eu autorizo, eu faço o que eu quero do dinheiro. Agora, se alguém pegou uma declaração falsa, obrigou, ele tem Ministério Público, ele tem órgão competente para chegar lá e denunciar. Tem órgão competente. Então, nessa emenda número 100, eu faço esse requerimento de 5 em 5 anos. Quer dizer, estava apontando ali que as medidas eram muito rigorosas, que não dá para tratar todo mundo que nem pilantra, e defendeu que a revalidação só ocorresse de 5 em 5 anos. Ainda falou assim que o governo tem como fiscalizar, como apontar fraude, como reagir, e isso era durante o governo Bolsonaro, sendo que quando chegou o governo Lula, estourou esse escândalo aí do INSS, e a gente viu que a cúpula do órgão não estava disposta a encontrar fraude, muito pelo contrário. Como está apontando aí a investigação. E o Jair Bolsonaro, em vez de vetar, sancionou a alteração feita pelo Congresso no texto da MP 871 de 2019, eximindo as associações de aposentados da necessidade de revalidação da autorização de descontos nos anos seguintes. Aí o momento da assinatura, ele ali do lado do então deputado Paulo Martins e do Rogério Marinho com o Paulo Guedes mais ao fundo. Em 2021, em outra medida provisória, a MP 1006 de 2020, o Congresso aumentou em mais um ano, para 31 de dezembro de 2022, o prazo inicial de contagem para revalidação periódica que seria feita a cada 3 anos. Vocês estão vendo que vai sendo empurrado o momento da revalidação que seria da autorização para os descontos. Ou seja, a fiscalização ela vai sendo deixada para depois. Ia começar na virada para 2022, depois passa a começar na virada para 2023 e para ser feita só 3 anos depois. Ou seja, com isso, a primeira revalidação ficaria para 2026, não mais 25. E aí a gente tem também o print do site da Câmara. Pode colocar na tela, produção? Olha aí, demais descontos quanto aos demais, tal, como mensalidade de associações, que é o que está sendo debatido. O relator propõe o adiamento da revalidação, começar em 31 de dezembro de 2021. O prazo passa para 31 de dezembro de 2022 e o INSS poderá prorrogá-lo por mais um ano. O relator Carlos Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, revelou no seu discurso no Congresso que o prazo foi prorrogado a pedido da COBAP e da CONTAG. Isso é importante. E a emenda que gerou essa segunda alteração foi apresentada pelo deputado Wilson da FETAENG, do PSB de Minas Gerais, aquele mesmo que havia defendido a prorrogação em 2019, como a gente viu no vídeo. Então vamos acompanhar a fala do relator dessa outra MP, Carlos Alberto Neto, que também contribuiu para o adiamento da revalidação. Pode soltar. Nós conseguimos colocar, a pedido da COBAP, da CONTAG, aumentar o prazo. O deputado Wilson me solicitou aumentar o prazo por mais 2 anos, o recadastramento da associação. E o Volney Queiroz, que era líder do PDT na Câmara e hoje é o ministro da Previdência, no lugar do Carlos Lupe, assinou a emenda apresentada por Wilson da FETAENG. Aí vocês estão vendo a foto já atual do novo ministro do lado da Gleisi Hoffmann, que é ministra das Relações Institucionais, e do presidente Lula. Também assinaram aquela emenda os deputados Danilo Cabral, então líder do PSB, Enio Verri, líder do PT, e Jorge Sola, também do PT. Em 2022, aí é uma terceira etapa nesse monte de adiamentos, a Lei 14.438, que criou o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, revogou a necessidade de revalidação periódica. Então, só para resumir,
No começo, eles falaram, vai começar no ano tal e vai ser de 3 em 3 anos. Aí depois falaram, não vai começar no ano tal, vai começar só um ano depois e vai ser de 3 em 3 anos, sendo que estavam defendendo até 5. Aí depois chegou em 2022 e falou, não vai ter nada, não vai ter revalidação. E o relator dessa outra MP foi o deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal. E o texto é oriundo da MP 1107 de 2022. E Jair Bolsonaro sancionou essa lei. A COBAP celebrou a sanção, destacando seu imenso trabalho de visitas aos gabinetes e longas negociações. Foi um sopro de esperança, disse o Varley, que a gente já viu aí em vídeo, o presidente da COBAP. Ele relatou ter conseguido que o relator da MP, deputado Luiz Miranda, inserisse o trecho no relatório. Então, a COBAP fez uma matéria no site da associação, gritando aí, vitória histórica do Movimento Nacional dos Aposentados, presidente sanciona fim da obrigatoriedade do recadastramento dos associados e exaltando todo aquele lobby que tinha feito ao longo dos últimos anos para se chegar a esse resultado. O Volney Queiroz recebeu no gabinete dele 3 representantes da CONTAG de 11 de julho de 2023, um mês após ter participado, em 12 de junho de 2023, no mesmo ano, da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, na qual uma das conselheiras alertou Carlos Lupe sobre denúncias de descontos irregulares. Então, eu vinha fazendo aqui toda uma cronologia do caminho político para as brechas que resultaram nas fraudes do INSS. E o Lula recebeu a diretoria da CONTAG em 3 de abril de 2024, incluindo a então secretária de Política Agrícola, Vânia Marques Pinto. O petista disse que é importante que a maioria da pauta entregue por vocês seja contemplada pelo governo. Vamos fazer o possível para conseguir. Tem a imagem desse encontro, produção? Seria legal aí colocar a foto. Olha só o Lula com a Vânia, e ali também tem o Aristides, que era quem a Vânia acabou substituindo na presidência da CONTAG. Ela foi eleita presidente da CONTAG em 3 de abril de 2025, nesse ano, há pouco tempo, e o PT celebrou a sua vitória no site do partido. Aliás, o deputado federal petista Elvino Bongás, ele fez o mesmo, publicando foto dele com Vânia. Vamos colocar as duas imagens aí na tela, os 2 prints, o do site do PT. CONTAG elege primeira mulher para a presidência, falando da Vânia Marques Pinto, uma foto do evento, e também a postagem no Facebook do Elvino Bongás, deputado federal petista. Bongás celebra, CONTAG elege uma mulher para a presidência, falando aí da Vânia também. A CONTAG, ela é alvo de investigação e numa decisão judicial que autorizou operações a respeito desse caso, se fala ali de justificativas eivadas de ilegalidades, se lista uma série de irregularidades que está sendo apontada na CONTAG e se coloca a CONTAG entre as associações que, em tese, teriam cometidos ali crimes. É o que diz o juiz que assinou a autorização para determinadas operações. O caso, repito, ainda está sendo investigado e ela vai poder se defender, a associação. E em 28 de abril de 2025, eu publiquei em O Antagonista a análise Entenda Fraudes no INSS, narrativas do governo Lula e papel do jornalismo, onde eu expliquei a essência do caso e a tentativa do lulismo de sair por cima. Então, esse é o resumão que eu fiz no X e que eu queria trazer aqui para o programa. Duda Teixeira, o que você destaca? Bom, a história fica bem clara aí com tudo isso que você trouxe, os vídeos, e qual que é o principal argumento, então, dos sindicatos e associações para estender essa revalidação ad eterno, né? 1 ano, 2, 3, 1 século, né? Eles não conseguem dizer ali, não, porque não dá para fazer, né? Essa é a primeira justificativa que dá aí. Depois diz, não, porque nós vamos ter que demitir gente. Então, a preocupação é com os funcionários do sindicato, né? Isso a gente viu ali em vários vídeos que você selecionou. Ou com a estrutura do sindicato, né? Não é com o aposentado ou com o pensionista que está tendo o salário descontado. E outra coisa que me chamou a atenção também, ali no primeiro vídeo, ele fala, a gente tem uma parceria com o INSS, né? Então, assim, deixa muito claro que eles estão meio que fazendo as coisas juntos. E aí, quando a gente sabe o final da história, é uma coisa assustadora. Ricardo Kerstmann, o que você destaca desse escândalo?
Eu costumo dizer que quando o poder público e a sociedade civil se unem para poder fazer alguma coisa errada, sai de baixo, é o conluio do mal perfeito. E nesse caso, a gente tem o poder público representado pelo legislativo e executivo, e a gente tem a sociedade civil representada por essas entidades de classe. E repara, Felipe, que não tem ideologia, porque estamos falando de PT, de PSB, de republicanos, também não tem região. Estamos falando de Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais. Ou seja, quando esses caras querem se unir, é impressionante. Felipe, o que realmente me chamou a atenção, e é uma coisa que eu chego a dizer que beira a covardia, foi o deputado Wilson dizendo mais ou menos assim, olha, se referindo mais ou menos como deveria pensar um aposentado, um pensionista. Olha, o dinheiro é meu e eu permito o desconto que eu quiser. Agora, se alguém fizer mau uso disso, eu tenho órgãos para poder fiscalizar, ir lá, apurar e punir. Poxa, então estamos dizendo que 2, 3, 4, 5, 6 milhões de pessoas afetadas, elas têm órgãos para procurar. Então era para deixar a coisa do jeito que estava mesmo. Isso é uma covardia com as pessoas. Pois é, eu acho interessante mostrar, quando estoura um escândalo, as brechas que aquelas pessoas envolvidas numa roubalheira, porque é isso que está sendo apontado que acontecia no INSS. É interessante mostrar as brechas que foram deixadas pela atuação parlamentar no Congresso Nacional. Porque os parlamentares eles têm uma responsabilidade muito grande sobre os rumos do país. Eles têm uma responsabilidade muito grande na hora de votar, na hora de tomar uma decisão. E muitas vezes eles ficam suscetíveis a lobby, a acordão, a camaradagem. Quando a gente pega esses vídeos, tá lá cumprimento, abracinho e tal. O sujeito faz um apelo emocional, mas que a gente vê que não tem muito conteúdo técnico, não tem muito elemento objetivo. E, no entanto, aquilo tem um efeito, ou você tem um acerto de bastidor. E as brechas ficam para que os esquemas pululem, né? Para que eles se multipliquem, para que as pessoas interessadas em delinquir encontrem ocasião para fazer isso. Então, existe a responsabilidade criminal dos envolvidos diretamente na fraude, na farra dos descontos, e isso vai ser apurado aí pela polícia, vai ser julgado pela justiça. Agora, existe uma questão de responsabilidade política em relação às margens que se dá para a corrupção. E é preciso deixar isso muito bem claro. Porque a gente vê parlamentar brincando em rede social, fazendo lacração o dia todo. Eu apontei isso em diversos casos. Eu me lembro, por exemplo, de uma possibilidade do TSE fazer uma edição durante o processo eleitoral. Havia a possibilidade de o Congresso Nacional ter evitado isso. Não evitou. Deixou de fazer o seu dever de casa. Aí depois, os bolsonaristas estão lá reclamando que o Moraes está editando novas resoluções, essa era a palavra, durante a corrida eleitoral. Por que não evitaram isso no Congresso Nacional, fazendo o seu trabalho, em vez de ficar brincando na rede social? Então o trabalho parlamentar é muito sério. E é preciso resgatar a seriedade do trabalho parlamentar, porque as consequências vêm. São decisões tomadas no Congresso Nacional que abrem flanco para uma série de problemas no país. E quando você tem gente de todos os lados cedendo a lobbies, ou não se importando muito, tá bom, vai. Quer dizer, tinha uma pressão ali porque havia investigações do TCU, aí o governo Bolsonaro falou, aqui no âmbito da reforma da Previdência, vamos evitar isso, vamos cobrar uma revalidação anual. Reclamaram e tal, querem só de 3 em 3 anos, então tá bom, aí sancione e pronto, acabou. E aí as associações ficam anos e anos sem ter que prestar contas, sem ter que passar por um processo de fiscalização. O sujeito faz um apelo emocional, não vai dar tempo, não. Aí depois vem a pandemia, a pandemia dificultou. De 5 em 5 anos, então como assim? De 5 em 5 anos? Se é tanto dinheiro que é liberado, se envolve um segmento da sociedade que tem idade avançada, que é vulnerável. Então, é grave também a responsabilidade política, mas é claro que a maior de todas é a responsabilidade criminal e a gente vai aguardar todo o processo.